Olha só, então tá. Aí o que acontece? Nós vimos ali as relações trigonométricas básicas no triângulo retângulo, de seno, cosseno e tangente, aquela regrinha do sol h caga à toa, né? O só à toa. Aplicamos isso para os lados desse triângulo que nós construímos. E eu quero só fazer um pequeno fechamento, que nós havíamos até, estávamos falando sobre as coincidências que ocorrem entre o seno e o cosseno desses dois ângulos agudos aqui no triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo alfa e eu tenho aqui um ângulo beta, que são os ângulos bicudos, né? Os ângulos agudos, ângulos menores que 90. Triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus. E dois outros ângulos menores que 90 graus. Ok. Como existe uma lei chamada lei angular de Thales, que afirma, que prova, que demonstra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, lei angular de Thales, então o que acontece? Se a soma dos três é 180, tipo alfa mais beta e mais aquele 90, isso dá uma soma de 180 graus. Qualquer triângulo tem essa soma interna de 180 graus. Então, significa que se eu jogo esse 90 na falsa passagem para cá, 180 menos 90, a conclusão é que alfa mais beta, vou mudar aqui com outra cor, a conclusão é que alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, isso aqui é uma relação bem importante também para triângulo retângulo, que a soma dos ângulos agudos fecha 90 graus. Isso é uma coisa lógica, porque se eu tenho 180 graus, eu uso 90 nesse bico, sobra 90 para repartir para os outros dois. Faz todo sentido isso. Então tá, alfa mais beta, 90 graus. Quando nós temos aí ângulos que somam 90 graus, a gente fala que eles são ângulos complementares. Ângulos complementares, somam 90 graus. Bom, e agora nós vamos para as coincidências tais que eu havia falado no outro encontro. Olha só, quando eu estou aqui elaborando o seno de alfa, percebo que se trata de B sobre A. Olha aqui, ó, B sobre A. Cateto oposto a alfa, que é o B, sobre o A, que é a hipotenusa. Ok. Quando eu calculo o cosseno do ângulo beta, eu percebo que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu também obtenho a mesma relação, B sobre A. Então, o que eu posso afirmar? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Tipo, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Deixa eu colocar aqui num cantinho, aproveitar a mesma lâmina. O seno de alfa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu salvo essa lâmina com outro nome. Deixa eu fazer aqui um... Fazer aqui uma... Opa. Tá. Fica feio, mas eu limpo a área. E aí, meu, olha só o que está acontecendo. Eu sei que o seno do ângulo alfa ficou igual ao cosseno do ângulo beta. E o contrário também é verdadeiro. Olha só. Eu também posso afirmar, fazer de outra cor aqui, que o cosseno do alfa, C sobre A, o cosseno do alfa, C sobre A, é igual ao seno do beta, que também é C sobre A. Eu vou escrever isso. O seno do beta é igual ao cosseno do alfa.
Então, tipo assim, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se tu sabe o seno do beta, automaticamente tu já sabe o cosseno do alfa, porque é a mesma coisa. Se tu sabe o cosseno do alfa, tu sabe também o seno do beta. Sabe o seno de um, sabe o cosseno do outro. Então, isso que acontece entre seno e cosseno. Tipo, eles estão assim cruzados, ó. E na tangente também se observa uma espécie de coincidência. É só na igualdade de lista, poder relacionar, tu colocou seno e cosseno de beta. Oi? Ah, Na botei a segunda mesma igualdade. letra. O cavalo. Valeu, Matheus. Aí, seno de beta igual a cosseno de alfa. Seno de um, cosseno do outro. E na tangente, o que está acontecendo aqui? Ó? Na tangente está acontecendo que a tangente de um dos ângulos agudos, a tangente do alfa é B sobre C, e a tangente do beta é C sobre B. Nota que está invertida, a fração inverte. Então, eu posso dizer que a tangente de alfa é o inverso da tangente beta. A gente fala que é 1 sobre a tangente de beta. Então, isso aqui são informações complementares da aula do dia 16, da aula passada. E aí, a aplicação disso rapidamente, antes de eu trocar de assunto, é a seguinte. Seno de, sei lá, de 20 graus é igual ao cosseno de um certo ângulo. Assim como o cosseno, por exemplo, de 35 graus é igual ao seno de um certo ângulo. Então, a gente vai completar isso. Olha só, pergunto para vocês, me ajudem aí. O que está rolando aqui no chat? Deixa eu ver. A gente conversou muito. Eu estou olhando aqui. Bah. Não diminuiu, eu que fiquei viajando ali. Mas vamos dar-lhe, vamos dar-lhe. Olha só, seno de 20 é igual ao cosseno de quem? O que tu acha? Seno de 20 é igual ao cosseno do outro ângulo. Quem seria o outro ângulo? Alguém? Quanto soma alfa com beta? Lembra que são complementares? Quanto que é a soma de alfa mais beta? 90. Alfa mais beta é 90. Então, o seno de 20 tem que ser igual ao cosseno do outro. Quem é o outro? Que completa 90. Igual ao cosseno de 70. Igual ao cosseno do seu complementar. E aqui a mesma coisa. Cosseno de 35 é o seno do outro ângulo. Qual é o outro ângulo? Aquele que completa para 90. Seno de quanto? Vamos! Estou sozinho na sala? É isso? Seno de quanto? 40, eu tô contando. Tá, tranquilo, vai de boa. 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 5. Daria 55? Boa, é isso aí. De como eu sou matemática? Não, mas é isso aí. 55 graus, tranquilo. Então, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Okay. Ô, Jordano, olha só. Aproveitando, tá? Essa coisa de fazer o cálculo, tá? Com uma estratégia mais concreta, assim, de precisar de manipular algum tipo de coisa, os dedos, a mão, papel, alguma coisa, não tem nada de errado, tá? São processos matemáticos diferentes de obtenção de um resultado. Algumas pessoas têm um treino maior e aí cria uma habilidade de uma rapidez em manipular quantidades, e outros não têm essa habilidade, ou não desenvolveram, ou não é próprio da pessoa. Isso não tem... Não ser próprio da pessoa, há controvérsias, né? Mas, enfim, a pessoa não tem essa habilidade, não desenvolveu. Não tem problema nenhum. Vai chegar na mesma resposta, tá? É como tocar violão, por exemplo. De repente, toca violão e eu não toco. E aí, entendeu? É a habilidade.
Eu nunca treinei tocar violão. De repente, se eu treinar, quem sabe eu não saiba tocar bem. É a mesma coisa no teu caso, tá? Então, não te sente aflito por causa disso. Desde que a tua estratégia funcione, tá? Não existe maneira mais correta ou maneira mais incorreta de fazer as coisas em matemática, tá? Então, sem problema. Tranquilo? Tanto é verdade, tu chegou no 55, é o correto. Certo? Muito bem, muito bem. Então, sobre seno e cosseno, nós conseguimos desenvolver isso. E na tangente, senhor, essa relaçãozinha aqui, ó, de que uma é inversa da outra, como é que tu pode dar um exemplo aí pra gente? Eu te digo assim, tangente do alfa, vamos supor que eu te diga assim, ó, é 5 oitavos. Tá? Estou te afirmando agora, tangente de alfa é 5 oitavos. Então, quanto seria a tangente de beta? O que tu acha? O que acontece na tangente? Aqui, ó. A tangente de um é o inverso da tangente de outro. Tangente de alfa foi B em cima do C. Tangente de beta foi C em cima do B. Então, eles estão trocando de lugar, né? Está invertendo a fração. Então, Se seria tangente... 8 por 5? 8 por 5, 8 quintos. Tá aí. E aqui eu já posso aproveitar essa lâmina para falar, a trigonometria é um capítulo muito extenso, é muito vasto, é extremamente denso, né? E aqui eu posso aproveitar para falar uma outra coisa. Quanto faz relação seno, tá? E cosseno, os valores de seno e cosseno, esses valores, eles sempre ficam entre -1 e 1. Vamos falar só do valor numérico em si. Tá? A gente está trabalhando aqui só no triângulo. Então, o valor numérico em si. O triângulo, o valor de seno e cosseno sempre ficam entre 0 e 1. No triângulo, vai ficar sempre um número do tipo 0, alguma coisa. Tá? Seno e cosseno sempre é 0, é entre 0 e 1. Não existe, tipo assim, o seno igual a 7. Não, nunca vai acontecer isso. O seno igual a 4,6. Nunca vai acontecer isso. Os valores de seno, eles sempre variam de forma modular, o valor absoluto do número, entre 0 e 1. Isso por quê? Porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, quando eu faço seno e faço cosseno, eu estou colocando o maior embaixo. E estou colocando o menor em cima. E quando eu divido uma coisa pequena por uma coisa grande, sempre o resultado disso é 0, alguma coisa. Então, o seno e o cosseno sempre ficam valores que começam com 0, claro que pode ser positivo ou negativo, mas começa com 0, claro que pode ser também -1 inteiro, o 0 inteiro e o 1 inteiro. Tá? Então, os valores de seno e cosseno ou é 0, ou é -1, ou é 1, ou, no caso, é 0, certo? Em geral. No triângulo, varia de 0 a 1, seno e cosseno 0, Já a tangente, olha o que aconteceu a tangente não manipula com a hipotenusa, só usa os catetos. Então, eu posso ter uma tangente